Boa tarde. O excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio, não pôde comparecer e pediu que eu presidisse essa parte inicial do simpósio Revistas Médicas, Ciência e Qualidade. Quero cumprimentar aqui à minha direita o nosso secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves, e à minha esquerda, do lado do coração, o nosso presidente, Pietro Novellino. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. A ideia desse simpósio partiu através de uma conversa minha com o acadêmico Miguel Riela, que está online, irá falar nesse simpósio, porque nós somos editores de revistas científicas médicas nacionais e temos sempre uma preocupação em relação à indexação e à qualidade dos artigos científicos. Essa é a minha preocupação maior, considerando todas as revistas, porque hoje nós temos muitas revistas piratas, revistas que cobram preços elevados para publicar e não têm respaldo de nenhuma sociedade científica ou médica ou de alguma entidade de respeito. São revistas que muitas vezes publicam artigos com uma qualidade muito ruim. E essas revistas piratas hoje fazem um malefício enorme à ciência. E no caso da ciência médica em particular, nós observamos artigos muito questionáveis em relação à metodologia, aos resultados. Durante a pandemia, isso foi muito evidente, a qualidade, inclusive ética, questão ética desses artigos. De qualquer forma, nós temos que valorizar as revistas que são indexadas em bons sites de busca, assim como revistas que têm um respaldo de associações, academias ou entidades científicas importantes. Então, nós organizamos esse simpósio tentando trazer alguns pontos importantes e editores de algumas revistas, assim como acadêmicos que estão envolvidos na financiamento de pesquisa e de fomento às revistas. Assim, vamos chamar o nosso primeiro apresentador da tarde, que é o professor Flávio Kapczynski. O professor Flávio Kapczynski é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é membro da Academia Brasileira de Ciências, ele foi editor do Brazilian Journal of Psychiatry antes da minha entrada e hoje está à frente da Trends in Psychiatry and Psychotherapy. O professor Kapczynski é membro da Academia de Medicina do Rio Grande do Sul e a Trends in Psychiatry and Psychotherapy é a revista da Associação Psiquiátrica do Rio Grande do Sul. Ela tinha um nome de Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e já há alguns anos mudou para Trends in Psychiatry and Psychotherapy e hoje tem várias indexações excelentes. Eu diria que, depois do Brazilian Journal of Psychiatry, é a revista de psiquiatria mais importante da América do Sul. Obrigado por ter aceito, o professor Flávio Kapczynski, por falar na Trends in Psychiatry and Psychotherapy, e a palavra é sua. Excelentíssimo acadêmico Egídio Nardi, excelentíssimo acadêmico Galvão Alves, excelentíssimo acadêmico presidente Pietro Novellino. É uma honra estar aqui palestrando nessa casa e pretendo então compartilhar essa história da nossa Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, que era editada pela Sociedade de Psiquiatria justamente do Rio Grande do Sul e se transformou então nessa revista agora internacional, que é a Trends in Psychiatry and Psychotherapy.
A Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, então, patrocinada pela sociedade, surgiu em 79, né, com esse formato, e basicamente uma revista local, servia para fomentar o debate no estado do Rio Grande do Sul, e teve o seu bom momento, mas com o fortalecimento da pós-graduação no Brasil, e particularmente com o apoio da CAPES, no sentido de indexação de periódicos, houve a ideia de procurar remodelar e talvez dar um aspecto mais internacional para a revista. Fui chamado e começamos, então, um movimento com esse grupo de professores associados, de verificar qual seria o título, né? E pensamos numa revista de tendências, né? De trends, para buscar, então, um olhar para o futuro. E a psiquiatria, né? E a psicoterapia também é um setor muito desenvolvido no Rio Grande do Sul, até pela proximidade com a Argentina, Buenos Aires, que era um centro, né? Formador em psicoterapia. Então, procuramos contemplar essas duas vertentes, criando, então, essa nova versão. É importante dizer que em 2012 partiu-se do zero, porque uma vez que ela não era indexada em nenhuma base internacional, ao lançar um outro nome, tudo precisou ser feito do zero, né? E a primeira pergunta, por que inglês, né? E, essencialmente, se a gente deseja uma comunicação com a comunidade internacional, a linguagem científica é o inglês, todas as culturas são importantes, né? A nossa língua portuguesa, evidentemente, é de grande importância, tem nada contra a última flor do Lácio, mas para participarmos desses debates precisa ser em inglês, e assim foi. Assim, então, evitamos a Torre de Babel e buscamos, então, essa integração com os demais periódicos internacionais. Evidentemente, a linguagem da ciência foi pós-Império Romano, né, que dominava todo o Mediterrâneo, foi o latim, né, e na Idade Média prosseguiu sendo essa a linguagem científica, até praticamente com o emergir da imprensa, né, ainda o latim era bastante dominante como a linguagem acadêmica. Mas a partir de toda a expressão, né, do Império Britânico, o império que o sol nunca se punha, né, e uma hegemonia econômica, mas também uma potência científica, o inglês foi galgando cada vez mais espaço e tornou-se, especialmente após a Primeira Guerra, com a emergência dos Estados Unidos, aí como uma nova grande potência e também de língua inglesa, o inglês realmente se difundiu como a linguagem que a gente precisava buscar. E aí, vale a pena a gente refletir. Qual é o propósito dos jornais e das revistas científicas? Para que serve? Tanto em vários setores da cultura, não precisa ser só a medicina, mas a própria arte, né? Quando surgiu, então, o movimento modernista no Brasil, 1922, vários autores, né, ligados ao modernismo se uniram e fundaram a Klaxon. Klaxon era uma marca de buzinas, né, na época, e a ideia era fazer barulho, né? Então, os iconoclastas do movimento modernista se reuniram em torno dessa revista, que teve participações muito importantes de todos os grandes autores, né? Manuel Bandeira muito contribuiu, e tantos outros. Era um local onde eles se encontravam institucionalmente, e as ideias podiam vir à tona e serem construídas, né? Aqui nós temos, nessa casa, os anais da Academia Nacional de Medicina, com a mesma filosofia, né? É um local onde os debates são decantados de forma escrita, onde as ideias principais estão colocadas, e isso vai dar esse legado institucional e uma memória para o futuro. Nós temos, então, uma das sociedades que gerou um jornal importante
cada vez mais importante, que é o Proceedings da Royal Society, foi justamente essa grande agremiação científica, que é a Royal Society, que surgiu na Inglaterra, e teve um dos grandes líderes, o próprio Isaac Newton, né, que foi um grande entusiasta da Royal Society, e muitos trabalhos importantes foram publicados no Proceedings, que até hoje em dia é uma revista de grande expressão. Mas, falando sobre por que, então, que a gente vai buscar a criação do jornal, por que essa necessidade de mais um jornal, por que os autores buscam essa indexação? Basicamente, particularmente, eu vejo um movimento no sentido de construir a cultura, de deixar um legado e cumprir um dever, né? Um dever como intelectual, como cientista, como médico, né? Segundo Hegel, as instituições são os meios pelos quais o espírito humano se materializa, né? Então, o grande espírito humano. Isso se realiza na história, e o progresso ocorre através da dialética de ideias. Então, os jornais, eles são essa arena onde as ideias vão entrando em conflito, vão se aprimorando, surge a massa crítica e uma aprimoração do conhecimento, que fica como um legado para o futuro e como uma informação importante para o momento atual. Então, essa é a nossa Trends, esses são os editores. Eu sou um dos editores em chefe, junto com a Tayane de Azevedo, que é uma jovem psicóloga, trabalhou no nosso grupo, hoje em dia é professora na McMaster, no Canadá. Temos uma editora, especificamente, assim, o nome é Managing Editor, então é a Denise Arendt, e ela faz, então, essa parte mais administrativa da revista. Vários pesquisadores e professores mais jovens, né, de vários locais do mundo, do Brasil. Então, procurou se formar, de fato, um painel interessante e o mais qualificado que conseguimos, e entusiasmado, na área de saúde mental. E o corpo editorial é importante que esteja bastante coeso, é como aquelas pirâmides que fazem nas festas espanholas, né? Então, todos precisam se unir para que a qualidade se eleve, e é necessário uma sintonia e um apoio mútuo, né? Eu digo que é o efeito da banda de jazz, né? Se ninguém está ouvindo muito, pelo menos um músico ouve ao outro e começa, então, a criação de uma harmonia. E essa coesão do corpo editorial, né, é muito importante, e a importância do editor em chefe é fundamental nesse processo, porque ele que vai motivar o grupo, captar os artigos, ter contato com os bons autores internacionais e captar material de boa qualidade, né? Então, é para isso que o editor está ali. Então, de 2012 para cá, onde conseguimos indexar? Praticamente todos os bons indexadores. A nossa revista de psiquiatria do Rio Grande do Sul, hoje em dia, como Trends, está na PubMed, Embase, Scopus, Cielo, PsycInfo, Biocis, Lilacs, e agora faz parte da coleção principal da Web of Science, né? Então, está totalmente indexada, e é um processo árduo, é uma jornada, mas eu sempre acreditei, né? Estamos construindo algo, é um legado. E a gente vê, então, que o nosso próprio fator de impacto, né, que era inexistente, começou a partir de 2018 existir e está galgando, né? Eu diria que até não tão lentamente, né? Chegamos em 2021 a 0,45, e já está projetado para 2023, até por causa do Covid, publicamos bastante material nesse sentido, um impacto de 1,5 praticamente, que é excelente para um jornal com esse tempo de vida. Para que a gente melhore o fator de impacto, a gente, às vezes, busca revisões comissionadas por grupos que são referência produtivos, estimulamos autores a enviar cartas comentando artigos da revista,
e, sobretudo, a nossa política é rejeitar rápido trabalhos que não serão publicados e, quando são publicados, no que a gente aceita, procura dar o ahead of print. Então, o autor, ele quer divulgar seu trabalho, ele não pode perder tempo. E aí, então, a gente, captando um bom artigo, procura divulgar imediatamente. Fizemos também uma parceria com a World Psychiatric Association, que divulga, sempre que a gente tem um material inovador, eles divulgam amplamente, o que traz novos artigos. Fazemos reuniões mensais, a nossa checagem inicial do artigo, para ver se ele tem o formato adequado, o inglês está bom, se não foge às regras principais em 7 dias. Selecionamos um editor associado em 14 dias, e a decisão da revisão de pares deve, com tomada de decisão, a meta é 8 semanas. Temos nos mantido dentro da meta. Então, é um processo rápido que exige toda essa coesão que eu falei para vocês, né? E depois que está aceito, um ahead of print, né? Então, o artigo está ainda num formato que precisa revisões, mas o autor já aprovou, então ele já vai para o PubMed e as pessoas já podem encontrar em 10 dias. E nós temos o artigo publicado formalmente em 3 meses. Sobre o fator de impacto, né? Como o professor Egídio Nardi estava falando, nós buscamos o fator de impacto e a gente poderia até parafrasear Winston Churchill e dizer que o fator de impacto talvez seja a pior forma de avaliar a qualidade da ciência, exceto porque todas as outras formas aparentemente testadas não ajudaram muito e possivelmente tem essa deficiência de não serem impessoais, né? Então, ficamos com o fator de impacto e por ele batalhamos, né, acreditando nessa ideia. Tem um desígnio maior que, com a busca de qualidade e da excelência, nós estamos contribuindo. Mas os problemas são múltiplos. E agora, na última revista da FAPESP, a gente vê que milhões de artigos e patentes analisados no mundo todo sugere que esse caráter criativo da ciência tem caído muito, né? A chamada ciência disruptiva ultimamente está em baixa e, de fato, ela perde o fôlego e tem caído ultimamente. Não se sabe exatamente qual é a origem desse fenômeno, mas é provável que nós temos hoje em dia várias metodologias para revisões sistemáticas, muitos grupos mundialmente buscando esse diálogo estão nesse debate permanente, e isso talvez torne a ciência muito mais confirmatória do que propriamente disruptiva, né? O que mais adiante vai nos trazer problema. É uma prioridade, então, para nós na ciência médica, criar esse diálogo com grupos nacionais e internacionais, participar do debate, né? Nós não podemos ser reprodutivos, nós precisamos ter teorias, ideias inovadoras e lançá-las, né? E nós temos ainda para o Brasil um desafio para que a ciência disruptiva fique mais estimulada e mais proeminente, né? E o grande desafio para nós é que, para produzir uma ciência disruptiva, nós precisamos da autoria e da autoridade. A ideia científica de grande qualidade não tem nenhuma metodologia para fazer, ela parte da intuição e não é de um grupo de autores, é de um só, em geral. Ele tem esse insight, tá? Não tem método para criar, então uma pessoa lá cria. Só que essa pesquisa, desde a criação até a sua devida elaboração, é um processo de longa gestação. Uma pesquisa longa, de um grupo estável, com o mesmo foco, e tudo isso precisa de um financiamento estável e previsível. Se uma época tem recurso, outra não tem, aí não tem previsibilidade, não se sabe que edital ganha, que edital não ganha, confunde a turma, né? E é difícil ter a estabilidade necessária para produzir grandes inovações. E a gente pode pensar, então, que outra função que a gente exerce com esses jornais é a da perenidade, né? Então, nós tínhamos os textos escritos à mão, as iluminuras,
e isso muda com a imprensa, e agora na era digital muda tudo de novo, né? E nós, produzindo então os nossos jornais e cristalizando, né, ou materializando os nossos debates, nós evitamos a perda de toda a nossa inteligência, como ocorreu quando a Biblioteca de Alexandria foi destruída em chamas, e aí boa parte da nossa cultura antiga se perdeu, né? Com relação à inovação, né, eu acho que nós precisamos realmente nos embeber desse espírito, né? E nas frases dos grandes navegadores, sintetizadas tão bem pelo Fernando Pessoa, né? O esforço é grande, o homem é pequeno, e esse esforço todo que a gente faz para navegar nesse mar complexo, né, exige muita ousadia, né? E disseram os navegadores, né, que Fernando Pessoa traz no poema O Padrão, que o mar com fim seria grego ou romano, mas o mar sem fim seria português, né? E essa ideia de navegar num mar sem fim, né, é a que precisa ser cultivada no ambiente científico, né, brasileiro, sobretudo, e é com essa ideia que nós dedicamos nosso tempo, dedicamos o nosso esforço para aprimorar revistas científicas. E assim, nessa trajetória, saímos da nossa revista de psiquiatria do Rio Grande do Sul, criamos a Trends, que hoje em dia está amplamente indexada com fator de impacto e pronta para navegar no mar sem fim, né? Então, esse é o nosso recado por hoje. Obrigado. Obrigado, professor Flávio Kapczynski. Eu queria convidar para sentarem aqui à mesa os acadêmicos Eliette Busquelar e Vanderlei de Souza, que irão comentar as apresentações de hoje. Vamos passar para a próxima apresentação, que será online, com o acadêmico Miguel Riela, que hoje está à frente do Brazilian Journal of Nephrology e foi um dos idealizadores desse simpósio. Um prazer tê-lo aqui, acadêmico Miguel Riela, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Inicialmente, o meu agradecimento ao professor Nardi pelo honroso convite de participar deste simpósio. Eu sou o editor-chefe do Brazilian Journal of Nephrology e procurarei mostrar um pouco da nossa trajetória, os desafios e perspectivas futuras desta revista. A Sociedade Brasileira de Nefrologia ela foi fundada em 2 de agosto de 1960. E é interessante que foi alguns meses antes da fundação da Sociedade Internacional de Nefrologia. A sua ata de fundação foi assinada por 42 médicos, nem todos nefrologistas, já que esta era uma especialidade nova. A Sociedade Brasileira de Nefrologia teve como primeiro presidente o professor José de Barros Magaldi, da Universidade de São Paulo. O Jornal Brasileiro de Nefrologia foi a revista, então, oficial, lançada em 1979 pelo saudoso acadêmico José Augusto Barbosa de Aguiar. E, ao longo dos anos, ela tem sido publicada ininterruptamente. É uma revista de Open Access, que teve vários ilustres colegas que me antecederam antes de 2015, quando nós assumimos a revista. E, naquela ocasião, a revista já estava indexada no Cielo e no PubMed. E o que nós procuramos fazer desde o início é internacionalizar a revista, a partir, então, de 2015.
E, com isso, nós mudamos, então, o nome da revista para Brazilian Journal of Nephrology e introduzimos uma série de modificações que vamos comentar ao longo desta apresentação. E lançamos este ano, a pedido do presidente da SBN, o Dr. Moura Neto, um programa de fellowship em gestão editorial, onde os jovens nefrologistas podem participar sob a direção do nosso co-editor Tiago Moraes e se familiarizar com aspectos da gestão editorial. O corpo editorial está estruturado, então, da seguinte maneira, né? Eu estou como editor-chefe e nós criamos esta posição de co-editor, que está a cargo do Dr. Tiago Moraes, da Universidade Católica do Paraná, e que o objetivo foi realmente, né, distribuir um pouco essa carga de trabalho. Nós temos editores associados, revisores, criamos editores de mídia e de visual abstract, que são os posters dos artigos originais, e uma comissão editorial que tem 30% dos seus membros são do exterior. Nós fazemos uma renovação periódica do grupo desses editores associados, já que a maioria tem já suas múltiplas atribuições e acabam realmente tendo uma fadiga com este processo, então a renovação periódica é importante, né? Esses revisores também são mudados, né, a cada ano, né? E nós também procuramos sempre ampliar o número de editores associados para ajudar-nos nesta tarefa. A distribuição dos editores associados pelo país mostra que São Paulo tem o percentual maior de editores associados, seguidos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eles são distribuídos também pelas áreas da nefrologia de uma maneira aqui mais equitativa, né? E a relação entre homens e mulheres mostra que as mulheres estão bem representadas neste grupo. O número de manuscritos submetidos ao longo dos últimos anos mostra que nós vimos aqui com em torno de 150 e tivemos uma queda em 2017 quando nós mudamos, né, o gerenciamento dessas submissões para o Scholar One, que é um sistema utilizado pela maioria das revistas de ponta, de prestígio no mundo, né? E com isso nós tivemos um salto aqui em 2018 devido a vários manuscritos aí represados, né? Voltamos em 2019 em torno da média e tivemos um pico, como muitas outras revistas também tiveram, durante a pandemia, um aumento do número de submissões. Sorte que nos últimos anos o número médio de submissões é de 223, nós temos um índice médio de aprovação de 35,7% e temos um tempo médio de avaliação de 107 dias, que nós acreditamos que podemos melhorar um pouco isso no futuro. A participação de autores estrangeiros também, né, à medida que nós internacionalizamos a revista, vem crescendo, né? O país que mais submete é Portugal, seguido de Turquia, Índia, Peru, na América Latina, com Colômbia, e os Estados Unidos complementam os países que mais submetem, né? É pouca a participação de outros países da América Latina, apesar de o Brazilian Journal of Nephrology ser a única revista indexada no PubMed, no Medline, da América Latina. Nós temos, então, uma publicação trimestral, nós temos 174 fascículos correntes disponíveis e mais de 1.140 contribuições dentro da nossa coleção. Nós também atualizamos o nosso site, né, na web, ele é em português e em inglês,
e nós temos em torno de 60 mil acessos mensais ao nosso site, que, comparado com as outras revistas, né, no Brasil, é um número significativo, né? No ano de 2022, tivemos em torno de 461.282 pessoas que acessaram o nosso site. Nós não temos ainda um fator de impacto do Web of Science, mas nós temos um fator de impacto da Cimago, já que nós somos indexados nos Scopus. E a gente observa que nos últimos anos a gente vem melhorando bastante o nosso fator de impacto, né, que se situa atualmente em 1,3. Nós temos também um outro índice que mede a influência científica da revista, que vem melhorando também nos últimos anos, e aqui mostra a colaboração internacional, que também vem crescendo nos últimos anos. Então, o que nós fizemos, né? Como eu disse, nós ampliamos e temos uma renovação constante dos editores associados. A internacionalização do periódico passou por a mudança da gestão editorial para o Scholar One, a mudança do termo em inglês para Brazilian Journal of Nephrology. Embora no Medline e no PubMed nós continuamos ainda com o nome Jornal Brasileiro de Nefrologia, apesar da nossa insistência já há alguns anos para tentar mudar. E este mês nós fomos informados de que o PubMed realmente mudaria o nome para Brazilian Journal of Nephrology. Nós temos ainda uma revista impressa, que atualmente é em inglês, né? Nós temos revisores do inglês, revisores do português para os artigos aprovados, né? Nós também, a produção editorial, nós mudamos para o Cielo quando assumimos, né? Nós introduzimos também o Ahead of Print, ou seja, o artigo, depois de aprovado pelos revisores e fornecido o PDF pelo Cielo, ele é colocado no nosso site já na categoria de Ahead of Print. E nós introduzimos os Visual Abstracts, que é um pôster de cada artigo original. Aqui temos uma ideia da nossa página, que é em português ou em inglês. Temos a bandeira inglesa, a bandeira brasileira para o usuário mudar. Nós temos aqui toda a relação dos artigos Ahead of Print, né, da revista, da edição atual. Este é um modelo do pôster, do Visual Abstract, né, e sempre tem o nome do jovem nefrologista que confeccionou este Visual Abstract. Nós conseguimos também ampliar um pouco as fontes de indexação, que além do PubMed, agora, desde 2018, no PubMed Central. Os Scopus, nós havíamos perdido alguns anos a indexação e voltou a ser indexado. E a grande vitória no ano passado foi nós sermos incluídos pela Web of Science Core Collection no Emerging Sources Citation Index, que é a última etapa para que a gente tenha realmente um fator de impacto e faça parte da coleção do Web of Science. Nós esperamos, então, aparentemente em julho de 2023, agora, termos o nosso primeiro fator de impacto, né? Nós temos também a inserção, né, do periódico nas redes sociais. Nós temos redes próprias, como Twitter, o Instagram, que somos mais de 2.300 seguidores. Nós temos conteúdos divulgados em inglês, e a própria Sociedade Brasileira de Nefrologia tem a divulgação nos seus próprios canais em português, né? E aqui, então, alguns dos exemplos que nós colocamos nessas mídias sociais, esses Visual Abstracts, né? Muito bem. Aqui, dificuldades, perspectivas e desafios. Nós pretendemos avançar no processo de avaliação, né? Então, movendo o periódico do Emerging Sources Citation Index para a base, né? E, como eu disse, esperamos o fator de
pacto agora em julho de 2023, melhorar a qualidade, né, dos artigos publicados e o número de artigos de basic research, né? Naturalmente, não depende muito da revista. Nós recebemos esses artigos e procuramos, da melhor forma possível, selecionar os melhores artigos. Confesso que são poucos os artigos submetidos na área de nefrologia experimental, né? E procuramos também desenvolver a sustentabilidade do periódico, né? Uma das dificuldades que nós enfrentamos ao longo dos anos é a classificação da revista na CAPES, né? E, recentemente, nós fomos surpreendidos com o rebaixamento de B para C, né? Então, a CAPES sempre exigiu que os trabalhos oriundos dos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado fossem publicados em categoria A, o que criava para nós um ciclo vicioso. Os melhores trabalhos eram submetidos em revistas estrangeiras, porque nós não atendíamos a qualificação da CAPES. E a surpresa foi que, com toda esta melhoria, a indexação em vários periódicos e agora no Web of Science, nós fomos rebaixados e já entramos com recurso através do Departamento Jurídico da Sociedade, questionando essa decisão que, para nós, não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica em função dessas melhorias. Exemplo que nós vimos recentemente no simpósio promovido pela USP sobre o ChatGPT, nós também fizemos a pergunta: qual é o jornal de nefrologia brasileiro mais conhecido e respeitado, né? E ficamos satisfeitos com a resposta, porque naquele simpósio ficou evidente que muitas das respostas do ChatGPT tinham erros, informações errôneas, mas ele nos disse que o jornal é bem conhecido e respeitado, né? E ainda cito o Jornal Brasileiro de Nefrologia e o Brazilian Journal of Nephrology como nomes da revista, e dizendo que é o jornal oficial da Sociedade Brasileira de Nefrologia, publicado, então, em 4 fascículos anuais. Ele cobre variedade de tópicos em nefrologia, em ciência básica, clínica, epidemiologia, transplante, e está em publicação desde 1979, o que é correto, né? E se estabeleceu com uma reputação na comunidade nefrológica brasileira, e que muitos pesquisadores publicam na revista, o que nos deixou bastante satisfeito. Bem, essas são, então, aspectos da nossa trajetória, o que fizemos como editor-chefe desde 2015 para a melhoria das publicações da comunidade nefrológica brasileira. Gostaria de ressaltar a colaboração da nossa secretária executiva, Fabiana Montanari Lapido, que nos auxiliou na preparação dessa palestra. Muito obrigado. Acadêmico Riela, e parabéns pela condução do Brazilian Journal of Nephrology. Agora eu convido o acadêmico José Galvão Alves, secretário-geral da nossa academia, editor já algumas direções dos anais da Academia Nacional de Medicina, falar a respeito da nossa revista. Muito obrigado, acadêmico José Galvão Alves, por ter aceito o convite e participar desse simpósio. Excelentíssimo senhor acadêmico, presidente, nesse momento, de nossa academia, Antônio Egídio Nardi, coordenador desse belo evento, muito obrigado pelo convite. Meu presidente eterno, Pietro Novelino, e os nossos debatedores, Wanderley de Souza e Eliette Busquelá. Meus senhores, minhas senhoras, uma boa tarde a todos. Os anais da Academia Nacional de Medicina
vocês verão ao longo de uma breve apresentação, tem por objetivo, talvez maior, manter publicada e constatada a história dessa casa. Longe dele, propósito de uma indexação para que sejam recebidos artigos analisados e então publicados. Não é esse o propósito. O propósito é que nós contemos, através desses anais, a história dessa casa, para que ela não fique sem ter sido registrada. No mundo atual, talvez isso pudesse ser feito exclusivamente por via online, não é? Seriam digitados por via de digitação, e assim se manteria a história. Mas nós temos decisões anteriores aqui, a qual eu defendo profundamente, que ele seja também impresso. Vamos mostrar um pouquinho dessa história. O Conselho Editorial tem um editor-chefe, o que muito me honra, e essa honra eu devo muito ao professor acadêmico Pietro Novelino, com aprovação depois da plenária, na sua segunda gestão, quando os anais estavam um pouco atrasados, e ele me convidou, com um certo desafio, a colocá-lo em dia, coisa que hoje está praticamente em dia. Tem, na gestão recente do professor Belfort, ele, conversando conosco, sugeriu que nós tivéssemos coeditores, e eu já demonstrava essa preocupação com o acadêmico Sampaio, e isso se concretizou. Foram convidados 2 coeditores, que me foi solicitado a indicação, eu indiquei com muito prazer, um da área das ciências aplicadas, Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, e outro da área de cirurgia, uma vez que eu sou da área da medicina, o acadêmico da cirurgia, acadêmico Arno Ristoff. Isso consta logo no começo da revista, mostrando que essa é a revista mais antiga do Brasil. Não fosse pela academia, mas só por ser a revista científico-cultural mais antiga do Brasil, 1830, lembrando que a academia foi fundada em 1829, só por isso valeria a pena nós termos essa revista ainda viva e estimulada. Nós imprimimos também, nós temos de forma impressa uma tiragem muito grande, de 1000 tiragens, há uma discussão permanente na diretoria e há uma tendência a passar para 500 revistas, dado o preço do papel e, principalmente, ao fato de nós termos também ela online, que fica de fácil acesso, de livre acesso, não só aos acadêmicos, mas qualquer estudante de medicina, médico residente, especialista, né? Qualquer um tem acesso à revista através da via online. Como é configurada essa revista? Ela tem um editorial, que é de responsabilidade do editor-chefe, que pode convidar alguém, como a próxima revista, por exemplo, a última que está saindo desse ano que passou, nós estamos, e que saiu agora, o José Augusto Messias, o acadêmico José Augusto Messias, tinha feito um simpósio ao final do ano sobre doenças da juventude e da adolescência, e daí nós o convidamos para fazer o editorial. Tem um tópico que foi solicitado pelo acadêmico
Cláudio Tadeu, que era que nós colocássemos, dado ao fato que tem inúmeras relíquias nessa casa, uma riqueza de relíquias, que tivesse um setor de relíquias e que ficou sob a coordenação do Cláudio e que tem sido mantida, mostrando algumas relíquias da academia, como a cadeira que Dom Pedro sentava e acompanhava as sessões aqui, tantas outras relíquias maravilhosas que essa casa contém. O que compõe ainda a revista são as matérias dos simpósios. Todas as quintas-feiras, como hoje, essa matéria de hoje vai para a revista. E assim, ela vai de uma forma resumida. Essas sessões são gravadas, nós temos pessoas especializadas para retirar, passa pela revisão do editor, passa pela revisão dos co-editores, dos editores, então, e depois são publicadas. As atas das sessões ordinárias, que são feitas semanalmente, extremamente em dia, né? Esta, sim, talvez a mais importante publicação dessa revista, é contemplada dentro da revista. Então, a história dessa academia está dentro da revista. E artigos pré-selecionados, solicitados, na maioria das vezes, pelos 3 editores. Quando são artigos da área cirúrgica, fica sob a responsabilidade do acadêmico Arno Ristoff. Quando das ciências aplicadas, da responsabilidade de Cláudio Tadeu. E quando da área da medicina, sob a minha responsabilidade. E, por último, na revista, tem as instruções de como deve ser feita a publicação de cada artigo. Eu diria que os 2 grandes objetivos, traduzindo em objetivo maior, seria escrever e armazenar em nossa instituição os principais momentos de história da nossa academia, da história da nossa academia. Eu acho que esse é o grande objetivo dessa revista. E ela é uma revista muito híbrida, com uma série de comunicações que talvez se impeça de ser indexada. Nem por isso nós deixamos de arrumar uma maneira para que seja citada. E um objetivo menor, tornar-se um veículo de comunicação das realizações científico-culturais da academia. Não é esse um grande objetivo, até porque, na maioria das vezes, as comunicações científico-culturais são muito mais ricas nessas sessões e que também são abertas ao público. Mas elas ficam publicadas de uma forma resumida, por vezes até de uma forma total, e nós temos uma maneira de que, se a pessoa se interessar, na própria revista, ela pode acessar o artigo total. Então, essa é a capa da revista, Anais da Academia Nacional de Medicina, com os belos quadros que contém no nosso salão nobre. Ela é indexada pelo identificador, por código de publicações seriadas, que é usado em periódicos, que contém o ISSN 00013838, e pelo DOI, que é um identificador digital. O identificador digital, ele não é uma maneira de indexar uma revista, mas é uma maneira de torná-la acessível e poder ser citada através do DOI. Essa foi uma aquisição recente, na coisa de 2 anos, com um trabalho muito, muito dedicado do Cláudio Tadeu, com a ajuda de um editor da Fiocruz. E a indexação? Como eu já disse, eu acho que é muito difícil que nós tenhamos uma indexação como as sociedades médicas e suas sociedades, e suas publicações. Até porque nós não temos esse objetivo. Nosso objetivo aqui não é trazer um artigo indexado com alto índice de representatividade. Não é isso. Nós temos aqui a preocupação de pensar, talvez, a medicina, de pensar o ato médico, de pensar a relação
de pensar o ensino, mas não de ser foco especial de pesquisas no ensino, de pesquisas médicas, e nós somos muito heterogêneos. Você vê, as duas apresentações belíssimas anteriores são apresentações da psiquiatria, que é uma área específica, da nefrologia, que é uma área específica. Nós aqui somos 100 médicos de áreas afins, mas não específicas, não é um mesmo grupo. Então, a intenção é muito mais uma comunicação e contribuir para deixar aqui a história registrada. Meu muito obrigado ao convite do professor acadêmico Antônio Egídio Nardi, um dos grandes publicadores do nosso meio, um dos grandes incentivadores da área acadêmica. Boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, acadêmico José Galvão Alves. Vou passar agora aos comentários dos acadêmicos Eliette Busquelar e Vanderlei de Souza, avisando a ambos que também participarão dos comentários, debate, após as apresentações da noite. Acadêmica Eliette. Boa noite a todos, acadêmicos Nardi, Galvão, presidente Novelino, queridos confrades, queridas confreiras. Eu fiquei muito feliz de participar aqui e gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, eu gostaria muito de cumprimentar o acadêmico José Galvão Alves, porque eu já fui editora-chefe desses anais, e é uma tarefa árdua, porque a gente fica mais ou menos com o pires na mão, pedindo artigos, e isso não é uma coisa simples. Mas eu acho fundamental que a revista continue, porque é uma revista que traz para nós uma visão geral da medicina, traz uma visão do que acontece nas nossas reuniões semanais, então eu acho que é fundamental que ela continue. Então, meus parabéns ao acadêmico José Galvão, ao Cláudio Tadeu e ao Arno von Ristoff. Acho que realmente é um trabalho muito difícil, mas que deve ser continuado. Com relação aos outros, eu acho que nós temos um problema muito sério atualmente, porque primeiro, eu acho que o professor Kapczynski falou, muito importante. Nós temos que, para publicarmos, nós temos que ter não só financiamento, como certeza que esse financiamento, ou dentro do possível, que esse financiamento vai continuar. E isso todo mundo sabe que num país como o Brasil é uma coisa muito difícil, para dizer o mínimo. Então, eu acho que a gente o tempo todo quebra pedras. Agora, eu vejo como uma grande dificuldade a publicação de artigos nossos em revistas indexadas pelo alto custo dessas publicações. É cada vez menor o número de revistas de bom padrão que são gratuitas, praticamente inexistente. Então, e nós estamos falando aí de preços a nível de $3.500, que para nós é um preço alto. Então, eu acho que isso é uma coisa que uma agência de fomento, aqui representada pelo presidente Gerson Lima, até por mim mesmo, como diretora científica, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar como ajudar que essas publicações possam ser feitas sem que a gente prejudique muito o nosso budget de pesquisa, que também é bastante restrito. Eu gostaria de parabenizar também o acadêmico Riela pela revista de nefrologia, que eu acho que nós temos que ter possibilidades de publicar e de mostrar o que nós fazemos aqui no Brasil. Mas é muito difícil porque a gente tem essas dificuldades, eu acho que basicamente de perenidade, de auxílio à pesquisa, e também que não deve ser menosprezado ou diminuído o custo para que a gente publique. Muito obrigada.
presidente Pietro Novelino, os caros confrades, organizadores desse evento, confrades e confreiras presentes. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar aos apresentadores por mostrarem algo que representa o esforço, quase sempre individual, de um pequeno grupo, de fazer com que uma determinada revista surja, se mantenha e cresça do ponto de vista de seu reconhecimento pela comunidade científica brasileira e internacional. Então, meus cumprimentos aqui ao Flávio, ao Viela, ao Nardi, que ainda vai falar depois, e ao nosso Zé Galvão, que não é apenas um exímio editor dos Anais da Academia, mas que tem uma capacidade de organizar livros especializados. Eu sempre pergunto a ele como é que você consegue fazer com que os vários colegas entreguem os originais na data certa para que o livro... Mas eu queria aproveitar para fazer aqui alguns comentários mais gerais. Quando eu recebi esse convite, eu comecei a me lembrar, falei, vou me lembrar da época, primeira ida minha a uma biblioteca, da biblioteca do último andar da Praia Vermelha, da Faculdade de Medicina, onde as revistas eram poucas, e eram revistas que a gente olhava uma por uma, artigo por artigo, para poder, dali, tirar as informações mais pertinentes. De lá para cá, o que nós estamos assistindo é uma perigosa, ao meu ver, proliferação de revistas. Chega a um ponto tal que é impossível qualquer pesquisador tomar conhecimento de todos os artigos que são publicados na sua área de atuação, pelo menos na grande área. Às vezes você foca algumas palavras-chave daquilo que você está fazendo no momento, e isso surgem dezenas ou centenas de artigos que praticamente te impossibilita lê-los com o cuidado, com a dedicação que fazíamos antes. E o pior é que muitos desses artigos estão vindo de revistas puramente comerciais. Eu cito um exemplo. Há uma editora nova, chamada recentemente, relativamente nova, a MDPI, que com revistas há poucos anos está conseguindo impactos de 7, 8, 9 em algumas revistas, que é absolutamente impossível pelos métodos tradicionais. Qual é a estratégia que utilizaram? Convidaram vários pesquisadores na fase inicial da revista, de grande prestígio, para escrever revisões. Então, foram dezenas de revisões importantes, cobrindo os tópicos, digamos, mais atuais da ciência, e aí isso vem, cita aquela revisão, e quem recebe um artigo para dar parecer é hoje praticamente compelido a verificar se estão sendo citados revisões publicadas pela própria revista. Então, é um artificialismo gigantesco, e todas elas cobrando 2, 3 mil francos suíços, porque essa especificamente ela é Lausanne, é Suíça, 2.500, 2.800 francos suíços para cada artigo publicado. Vocês imaginem a quantidade, ela não tem números fixos, vai publicando, publicando, publicando. A máquina de fazer dinheiro que existe em relação a isso, portanto, esse é um ponto que é bastante preocupante. Eu, particularmente, depois de mais de 50 anos na atividade científica e publicando, a questão do índice de impacto da revista, para mim, agora é secundário. Eu quero ver o artigo, eu quero ler o artigo. Eu vejo o título e sou eu que dou o índice de impacto para mim daquela revista. Então, a revista tem um impacto 8, 9, mas o artigo não está acrescentando nada, não é nada relevante. Portanto, isso é muito importante a gente transmitir, sobretudo para os mais jovens, os estudantes de
pós-graduação querem publicar o seu artigo em função do impacto da revista. Eu falei, não, é a revista realmente mais importante. Particularmente, eu estou voltando, no meu grupo, a privilegiar as revistas ligadas à sociedade científica. As revistas, as grandes sociedades científicas de bioquímica, de parasitologia, de fisiologia, têm lá suas revistas, que são revistas que até hoje vêm sendo mantidas com corpo editorial de pessoas efetivamente importantes e que têm contribuído para aquela área específica e que, portanto, têm condições de dar pareceres corretos sobre a revista. Hoje, essas outras revistas ditas comerciais estão aceitando. Se você não pode, indique seu estudante para dar um parecer, coisas desse tipo, né? O que, obviamente, não leva a termos o que há de melhor da ciência refletida naquelas revistas. Agora, a proliferação dos artigos é o que mais me preocupa, porque está ficando impossível ler todos esses artigos, e, com isso, a gente, às vezes, termina pelo título, seguindo um artigo, e outro mais importante, mas que botou um título modesto, fica em segundo plano e a gente termina não lendo. De qualquer modo, acho que esse é um tema sempre presente. Eu acho que a posição aqui do nosso editor dos Anais, de ver os Anais não como uma revista que vai competir com os artigos originais, seja na área médica, seja na área básica, mas como aqueles que realmente, de alguma maneira, transmite o que se passa nessa casa, as nossas preocupações, as nossas opiniões. Muito obrigado. Eu só queria fazer uma complementação ao que disse o acadêmico Wanderley, que é esse MDPI, eles, além de tudo, eles são extremamente insistentes, eles te escrevem basicamente um e-mail por dia, te lembrando de submeter, de fazer, de acontecer, te oferecem o que se chama de guest editor, enfim, e descontos e não sei o quê, virou um balcão de negócios. Eu acho que isso é uma coisa muito séria que está acontecendo no que diz respeito à publicação científica, e são revistas com impacto em torno de 6, 7 hoje. Agradeço muito os comentários da acadêmica Eliette Busquelar e do acadêmico Wanderley de Souza. Agradeço também aos apresentadores da tarde, professor Flávio Kapczynski, acadêmico Miguel Riela e acadêmico José Galvão Alves. No período da noite, nós vamos abrir para a bancada acadêmica e também para mais comentários dos acadêmicos Wanderley de Souza e Eliette Busquelar. Agora vamos para o nosso intervalo e nós teremos a posse de jovens líderes médicos. Muito obrigado a todos.